que acontece se eu misturar espiritismo com ficção? Será que pode? Será que funciona? Meu nome é Pedro Branco, eu sou escritor, roteirista, professor e autor do livro Uma Colheita de Inverno. E eu quero te convidar para ficar alguns minutinhos comigo, justamente para falar sobre isso. O que é ficção espírita? Isso existe? Será que funciona? Vamos ver. Foi na Bienal do Rio de Janeiro, em 2019, que eu lancei meu primeiro livro, Uma Colheita de Inverno, com 2 capas diferentes. E muitas pessoas vinham perguntar pra mim, mas teu livro é espírita? E a resposta mais fácil é sempre não. E sim ao mesmo tempo. E como é que funciona essa coisa de ser um livro espírita e não ser ao mesmo tempo? Será que existe um meio termo? E eu acho que a maneira mais fácil da gente responder isso é primeiro começando com o conceito de o que é espiritismo. Basicamente, de uma maneira muito resumida, o espiritismo é uma doutrina com 3 caráteres diferentes. Um filosófico, um científico e um moral, que é o que muitos chamam de religioso também. Uma doutrina é um conjunto de conhecimentos, um conjunto de conceitos. E ele foi compilado por Allan Kardec, na França, nos anos 1800. Allan Kardec desenvolveu 5 livros com base em perguntas que ele fez para diferentes médiums ao redor do mundo e compilou as respostas dos espíritos em uma só, e foi dividindo em várias categorias nesses 5 livros. No Brasil, o espiritismo ele ficou famoso por causa de grandes nomes como o de Chico Xavier, por exemplo, que provavelmente todo mundo já ouviu falar. E uma das maiores formas de difundir o espiritismo sempre foi através da literatura espírita. Os 5 livros de Allan Kardec formam a base da literatura espírita. Mas outros nomes que vieram depois, como o do próprio Chico, trouxeram uma série de livros complementares que vão desde livros técnicos a livros científicos até romances espíritas. Uma Colheita de Inverno não é um livro espírita, mas é uma fantasia de espíritos, ou uma fantasia espírita, ou uma fantasia espiritual. A gente vai precisar cunhar um termo para isso, na verdade. Mas qual é a diferença entre um livro espírita escrito por exemplo, Chico Xavier e Uma Colheita de Inverno? A diferença está naqueles 5 livros de Allan Kardec que eu comentei com vocês antes, que os livros espíritas eles são doutrinariamente fiéis. Eles se baseiam naqueles 5 livros criados por Allan Kardec nos anos 1800. Uma ficção espírita, ou uma ficção de espíritos, uma ficção espiritual, não. Ela é livremente baseada em toda a cosmologia criada pelo espiritismo, mas não é doutrinariamente fiel. Então aqui eu quero conversar com vocês sobre 5 coisas que vocês nunca vão ver dentro de um livro espírita ou na doutrina espírita, mas que estão presentes em Uma Colheita de Inverno. Não existe nem o bem e nem o mal. O que existe, na verdade, é esclarecimento e ignorância. Todos nós somos criados simples e ignorantes, e ao longo de sucessivas encarnações a gente vai adquirindo mais conhecimento, espiando coisas, reparando erros, aprendendo novas lições, e a gente se torna espíritos cada vez mais elevados, mais iluminados. Esse conhecimento ele vem através do nosso próprio esforço, e algumas pessoas acabam ficando mais para trás por terem mais dificuldade, e outras pessoas vão mais rápido para frente por tomarem decisões certas, por domarem suas más inclinações e irem crescendo ao longo dessas sucessivas encarnações. Mas a gente não considera as pessoas que ficam para trás como más, para a gente entender melhor, Da mesma maneira que, se eu estou na 5ª série, por exemplo, eu não considero as pessoas que estão na 3ª ou na 4ª série pessoas más. São só pessoas que ainda estão num nível um pouquinho mais abaixo que o meu. Às vezes porque começaram depois, mas estão ascendendo até mais rápido que eu. Então, para a gente não julgar, para a gente não praticar o julgamento das outras pessoas, não se considera ninguém nem bem, nem mal. Simplesmente mais esclarecidos ou menos esclarecidos, com mais tempo de viagem ou com menos tempo de viagem. Mas então por que eu uso os termos bem e mal em Uma Colheita de Inverno? É simplesmente por uma questão mais didática. Porque como a ficção ela é uma coisa mais universal, como não é um livro espírita e é para atingir uma série de pessoas que não têm contato com esses conceitos de ignorância e esclarecimento, os termos bem e mal são muito mais universais. É mais fácil de entender quem são os personagens, de que lado eles estão na história, então eu prefiro usar eles do que apelar para esses conceitos mais espíritas de ignorância e esclarecimento. Então eu já expliquei por que eu uso esses termos bem e mal dentro da colheita, mas uma coisa que com certeza nunca vai acontecer é tu ver um embate entre, por exemplo, a ignorância
e o conhecimento, a elevação e a não elevação dentro da doutrina espírita. Isso acontece porque um espírito que se esclarece, uma pessoa que cresce, que se torna mais evoluída, ela não vai entrar em combate ou vai entrar numa luta contra alguém que ficou mais para trás. Bem pelo contrário, a tendência de um espírito que cresce é justamente ajudar os irmãos a crescerem também. Um dos maiores objetivos que a gente tem aqui é primeiro se esclarecer, primeiro tomar conta dos nossos problemas para depois estender a mão e ajudar outras pessoas que ficaram para trás. E uma das lições mais importantes que eu fiz questão de colocar dentro de uma colheita de inverno foi justamente a importância de primeiro cuidar de si mesmo, primeiro estar bem para depois ajudar outras pessoas, para depois ir atrás e tentar ajudar elas a resolver os problemas que elas têm. Primeiro cuidar de si, para depois cuidar dos outros. Então o embate entre o bem e o mal é uma coisa muito radical, que na verdade dentro dos conceitos espíritas não existe. O objetivo de todo mundo é o crescimento moral, o objetivo de todo mundo é essa elevação espiritual, e aqueles que se elevam, eles não olham com maus olhos aqueles que ficam para trás. Bem pelo contrário, eles lutam e concorrem para o crescimento dessas pessoas também. A mediunidade existe em uma colheita de inverno, mas ela funciona diferente do que existe na vida real, de acordo com a doutrina espírita. Aqui no nosso mundo, todo mundo tem acesso à mediunidade. Eu sou médium, tu é médium, as pessoas que estão em volta de ti são médiums em maior ou menor grau. E algumas pessoas nunca chegam a desenvolver essa mediunidade, enquanto outras têm ela mais aflorada. Isso depende de uma série de fatores. Em uma colheita de inverno, somente alguns escolhidos recebem esse poder, quase como se fosse um superpoder de super-herói mesmo. Somente algumas pessoas recebem esse poder da espiritualidade para cumprir determinadas funções. Também é que essas pessoas podem perder esses poderes tirados pela espiritualidade caso elas não trabalhem de maneira adequada com a mediunidade delas. Como a gente viu, então, não existe o mal, existe a ignorância. E essa ignorância, ela pressupõe uma falta de conhecimento diante dos seres mais esclarecidos. Então, naturalmente, essas pessoas que ainda são um pouco mais ignorantes, elas não têm capacidade de enganar ou de bater contra ou de lutar de igual para igual com o bem. Eles não têm capacidade de enganar os espíritos que estão mais esclarecidos. E, de novo, é como se tu fosse comparar uma pessoa já adulta com uma criança. Certamente o adulto ele já está a par de que a criança está tramando alguma coisa, mas nada do que ela fizer provavelmente vai funcionar. A gente viu que os espíritos mais esclarecidos, eles têm uma outra sintonia de pensamento. Isso significa que nós encarnados, se a gente quiser a companhia dos espíritos, depende muito da forma como a gente pensa, da sintonia de energia que a gente tem também. Então, quando a gente vibra de uma maneira positiva, quando a gente está emanando bons pensamentos e bons sentimentos, a gente atrai também essas boas companhias. O contrário também é verdade. Quando a gente emana maus sentimentos, maus pensamentos, a gente acaba atraindo más companhias. O que acontece em uma colheita de inverno é justamente que esse pensamento positivo, às vezes, ele é frágil. Quando ele falha, a espiritualidade te deixa. Ou quando esse pensamento falha, tu imediatamente abre as portas para ser atacado pela espiritualidade ruim, digamos assim. Isso não existe dentro da doutrina espírita, porque nós temos sempre proteção. Às vezes a gente acaba oscilando o nosso padrão vibratório, mas isso não significa que a gente está abrindo completamente as nossas defesas e vai ser atacado por uma falange de maus espíritos. Bem pelo contrário, se a gente tem uma vida sempre dedicada a organizar os nossos pensamentos, a domar as nossas inclinações, a ser gentil com os outros, a gente acaba criando uma proteção e os espíritos estão ali nos ajudando, nos protegendo. E às vezes quando a gente oscila, fica um pouco mais triste ou dá aquela raivinha, isso não significa que a gente vai ser atacado por espíritos menos esclarecidos. Isso significa que a gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos, nos higienizar espiritualmente, e cuidar para que esse padrão vibratório ele não mude com frequência. Mas o pensamento positivo ele não é tão frágil quanto aparece ali em uma colheita de inverno, que o Christopher às vezes ele está se sentindo bem e de repente quando ele falha, imediatamente os espíritos eles se aproveitam dessa falha para atacar ele. Aí já é uma questão muito ficção, muito fantasia, isso não é real de acordo com a doutrina espírita. Tá, mas se tem tanta diferença assim entre meu livro e o espiritismo, por que tantas pessoas queriam saber se meu livro era espírita? De onde veio esse pensamento? De onde veio essa ideia que as pessoas tiveram? E eu acho que um bom ponto de partida, não é o ponto mais importante, mas é um bom ponto de partida, é a experiência do autor. É muito normal que um autor ele coloque muito de si quando escreve seus livros, ainda mais se for o primeiro ou o segundo livro. E tendo sido espírita desde adolescente,
é muito comum que muito da doutrina espírita tenha entrado nos meus escritos também. Meu primeiro livro eu escrevi quando eu tinha 16 anos e foi justamente quando eu estava ingressando dentro do movimento espírita, frequentava muito os grupos de juventude espírita, estudava na casa. Então acontece que muito do que eu via lá me impressionava, me deixava feliz, me deixava contente e eu tinha vontade de colocar muito daqueles ensinamentos dentro dos livros, dentro das coisas que eu escrevia. E Uma Colheita de Inverno foi uma das primeiras coisas que eu escrevi lá na minha adolescência também, e ao longo de 11, 12 anos eu fui reescrevendo até chegar no ponto que ele está aqui hoje. Então muito dessa experiência que eu tive da doutrina espírita foi incutida dentro da história. Sempre foi um desejo meu falar de conceitos doutrinários do espiritismo nas literaturas que eu escrevia. Então um ponto muito importante. Fantasia espírita ou fantasia espiritual, fantasia de espíritos, a ficção espírita, ela não é um livro espírita tradicional, mas ela é baseada em toda essa cosmologia do espiritismo. E aí tu vai me perguntar, o que é cosmologia? É só um nome bonito para uma coisa super simples. Cosmologia é todo o conjunto de conhecimentos, de experiências, o vocabulário, os conceitos que traz a doutrina espírita. Então tudo aquilo que a gente vê dentro da doutrina é parte da cosmologia do espiritismo. E aí muitas pessoas elas devem perguntar, tá, mas fazer esse tipo de coisa não é tipo enganar o leitor? Isso não é ruim para a doutrina espírita? Enganar o leitor com certeza não é. Porque essa prática ela é muito antiga. Muitos outros autores já se utilizaram de cosmologias externas para criar mundos de ficção. O próprio Harry Potter, por exemplo, ele é uma mistura de conhecimentos de religiões pagãs, de bruxaria, colocados em um único universo, pincelados com fantasia, com ficção, e acabou se tornando o fenômeno que é hoje. Outros livros, como por exemplo Percy Jackson, ou os livros do Dan Brown, por exemplo, que usa toda a cosmologia católica, né, judaico-católica, para criar fantasias e ficções que são best-sellers internacionais. Então enganar o leitor com certeza não é, porque é uma forma de reaproveitar conhecimentos que são patrimônio público, são patrimônios culturais, só que pincelando com um pouco de fantasia, com um pouco de ficção. Ao longo desse um pouquinho mais de um ano que Uma Colheita de Inverno foi lançada, muitas pessoas vieram conversar comigo justamente a respeito dessa natureza espírita ou não do livro. E esse já era um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, conversando com vocês a respeito dessas semelhanças, dessas diferenças que existem entre o espiritismo e Uma Colheita de Inverno. Então, se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir que vocês compartilhem com outras pessoas. Isso é tudo que eu vou pedir para vocês hoje. Falar sobre espiritismo, falar sobre os conceitos que o espiritismo traz, sempre foi meu maior objetivo, tanto na hora de escrever o livro, quanto agora fazendo esse vídeo. Então a única coisa que eu posso pedir para vocês é que compartilhem, que mandem para outras pessoas que talvez se interessem pelo assunto. Se tu ainda não conhece Uma Colheita de Inverno, eu te convido a conhecer a edição nova que saiu pela editora Coerência, ou se vocês quiserem muito a primeira edição da editora Lura, eu ainda tenho ela, embora ela esteja se tornando cada vez mais raridade. Entre em contato comigo, ou entre em contato com as editoras, com certeza elas vão ficar muito felizes também em oferecer uma edição para vocês. Então é isso, pessoal, se vocês quiserem comentar alguma coisa, deixe os comentários aqui embaixo. Se vocês quiserem deixar textões, podem deixar, eu vou ler tudo e vou responder todos à medida do possível. Claro que se vocês tiverem outras sugestões de assuntos relacionados, de coisas sobre o espiritismo, sobre literatura, sobre meu livro que vocês queiram saber, deixem aqui nos comentários, eu vou analisar direitinho, eu pretendo fazer outros vídeos desses, esse é só o primeiro. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado do vídeo, e se vocês quiserem ver mais alguns, eu vou deixar algumas sugestões aqui do lado. Inclusive, quem quiser assistir o book trailer de Uma Colheita de Inverno, ele está aqui disponível, é só clicar.